Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre esse livro aqui, A Morte de Ivan Ilitch. Eu terminei esse livro em novembro, mas aí comecei a ler outras coisas, tive outras atividades e estava postergando esse vídeo já há algum tempo. Bom, por que eu decidi ler esse livro, né? O único livro do Tolstói que eu tinha lido antes era Guerra e Paz, um livro, uma trilogia, né, muito grande. E na época eu gostei bastante, mas também faz muito tempo. E depois, quando eu retomei a ler algumas coisas dos russos, eu li um artigo em que o Nabokov e outro escritor russo elogiavam muito esse romance, né, A Morte de Ivan Ilitch, dizendo que era um dos melhores romances já escritos. Nabokov falou que era um romance perfeito, uma novela perfeita e tal. E aquilo ali atiçou a minha curiosidade, né? É claro que eu já conhecia o título, é um dos clássicos aclamados e é um livro fininho, né? Então é até uma boa opção para quem quer começar, quer retomar a leitura dos clássicos, começar por ele, porque a leitura é muito simples, não é rebuscada, é fluida, né? Não tem muitas palavras incomuns, então você não vai ter dificuldade com isso. E é um livro de menos de 100 páginas, então se você estiver bastante dedicado, estiver muito disposto, em uma tarde aí, você consegue ler ele todo. Mas é bom ir apreciando, né? Lendo devagar, não precisa ter agonia para terminar. Bom, o livro começa no enterro do próprio Ivan Ilitch, né? Eu não sei se se fala Ilitch ou Ilitch. Ivan Ilitch. Começa no enterro dele e aí você já vai entendendo o tom da obra, porque Tolstói é bastante ácido, né? Irônico, lembra muitas vezes o tipo de humor do Machado de Assis, é como se as pessoas não prestassem, né? Sempre existisse aquela intenção por trás, e aquela intenção por trás sempre é bastante egoísta. Então, no enterro do Ilitch, no velório do Ilitch, você percebe que ninguém liga para o Ilitch, na verdade, né? No velório as pessoas ficam tristes e tal, mas é tudo muito fingido, é um fingimento total. Os amigos dele ali estão mais preocupados em identificar qual é o cargo que vai ficar vago. Ele morreu, surgiu um cargo aí onde ele trabalhava, quem é que vai poder ocupar, qual é a cascata de vagas que vai surgir com a morte dele, quem é que vai poder aproveitar. A mulher dele está mais preocupada, ela finge que está chorando, que está muito triste, mas ela está mais preocupada em saber sobre uma eventual pensão que vai poder ficar para ela. E aí você vai começando a perceber que para Tolstói as pessoas são bastante egoístas, né? Elas não têm essa coisa de se incomodar com o outro, de amar ao próximo. No final das contas é cada um por si. Então você já vai percebendo isso, né? E aí depois que a gente supera o velório, o livro começa de trás para frente, né? Então a gente entra no começo da história da vida de Ivan Ilitch. E Ivan Ilitch não é muito diferente dos amigos interesseiros, da mulher também interesseira, porque Ivan Ilitch tinha um interesse na vida, que era ter uma vida socialmente aprovada, né? Uma vida em cujas aparências seriam cuja aparência é o norte da vida dele. Ele quer ser bem visto, né? Ele quer ser bem visto pela sociedade, pelo lugar, pelas pessoas do lugar em que ele vive. Então, por exemplo, ele não tem uma opinião fixa sobre as coisas. Se ele vai para uma região e as pessoas daquela região pensam de uma forma, ele vai pensar daquela forma. Se ele se muda, é transferido, vai para outro trabalho e as pessoas dessa outra região pensam da forma oposta, ele rapidamente muda de opinião também para se adequar ao meio. Então é uma pessoa sem personalidade e que está ali para ser moldada pela opinião alheia, né? O que as outras pessoas querem que ele seja, ele se adapta para ser. Porque o intuito dele é agradar. E na vida dele, talvez a palavra que seja mais comum no livro seja uma vida agradável, né? A palavra agradável aparece várias e várias vezes porque é a preocupação principal de Ivan Ilitch. Ele quer ter uma vida agradável. Ele não tolera o sofrimento. Ele procura sempre ter uma vida confortável, tranquila
e uma vida para poder mostrar para as outras pessoas que a vida dele é uma vida de sucesso. Então, ele procura, ele tem um bom cargo, ele é juiz de direito, ele tem um bom cargo, ele é respeitado, e tudo nele é vaidade. Então, ele até exerce a vaidade da simplicidade. Ele gosta da ideia de, eu posso decidir a vida de alguém, mas eu não vou prejudicar essa pessoa não. E aí ele se orgulha disso, mas não é porque ele está aplicando justiça, é porque ele quer ser visto como um homem poderoso, magnânimo, né, mas misericordioso, simples. Então, tudo que ele faz é como se ele estivesse se observando para fazer algo que aparentemente seja louvável pelas outras pessoas. Essa conduta sendo justa ou não, sendo correta ou não, ele só interessa a ele fazer o que as pessoas aprovariam, porque seria isso que daria a ele o título de uma pessoa de sucesso, respeitada, bem vista, né? Então ele faz isso com o cargo, ele escolhe o cargo pela conveniência social, ele faz isso com a esposa pela conveniência social, uma mulher bem vista pela sociedade, uma certa beleza, bem posicionada, até com os filhos. Ele é um pouco assim no sentido de ele quer só mostrar que a família dele é estruturada. Ele é bem casado, ele tem um bom cargo, ele tem filhos. Você não percebe ali um amor genuíno pelas pessoas, pela vocação. Não existe isso. É uma adaptação à conveniência. Então, por exemplo, até no modo de decorar a casa dele, ele se preocupa em decorar de uma forma que vai ter aprovação pelas outras pessoas. Então, ele decora mais ou menos de forma igual ao que todas as outras pessoas estão fazendo. Então, acaba que Tolstói até brinca, né? Que as casas ficam todas iguais, porque está todo mundo querendo repetir o padrão do outro. É aquela coisa, né? O jardim do vizinho é mais verde, eu vou tentar deixar tão verde quanto do vizinho. Daqui a pouco, todos os jardins estão mais ou menos iguais. Embora todos estejam iguais, os vizinhos ainda vão continuar competindo entre eles para ver qual é mais verde e qual é menos verde, né? Mas existe essa constante competição. Então a vida dele vai sendo agradável por muito tempo, vai sendo conveniente por muito tempo. É como se Ivan Illich não conhecesse o sofrimento, vai dando tudo certo. E a gente até pensa, caramba, deve ser muito bom, né? Uma pessoa chegar ao fim da vida, uma vida longa, e não ter conhecido o sofrimento. Mas será que isso é possível? O normal é que não. O normal é que a gente passe por grandes perdas, por grandes decepções. Mas a verdade é que a vida de Ivan Illich está indo muito bem, ele não tem problema nenhum. Ele é bem casado, tem um bom cargo, tem filho, pá. Ele desconhece o desconforto. É tudo muito tranquilo na vida dele. Até que um dia ele está fazendo reformas na casa dele, ele leva uma queda que não é nada demais. É uma coisa, um tombo, ele bate a parte lateral, não sei se da costela esquerda ou direita. Sente uma dor, mas nada grave, não parece que foi nada que vai perturbar muito a saúde dele, vai causar um grave dano. É como se fosse uma batidinha que a pessoa espera que fique bom com alguns dias. Ele só sente aquela dor naquela hora, mas ok, não parece ser nada grave. Acontece que por alguma razão, Tolstói não explica o que de fato aconteceu, aquela queda desencadeou algo muito grave no corpo dele. E ele começa a ficar muito doente. Ele começa a sentir uma dor intensa, essa dor nunca passa. E a dor passa a ser a própria companheira constante, diária dele. Então aquilo progressivamente vai atrapalhando a ideia dele de vida confortável, de vida conveniente, né? De vida bem ajustada, porque ele está toda hora sentindo dor. E ele fica se questionando, meu Deus, por quê? Meu Deus não, porque ele não acredita em Deus, né? Ele só fica questionando pro ar, né? Por que eu estou sentindo dor? Fiz tudo certo, sou juiz, sou bem casado, tenho filhos, por que eu sinto dor? Ele se sente injustiçado. Pelo que ele não sabe, ele só sabe que ele não deveria sofrer. Na cabeça dele, ele não merece esse sofrimento. Acontece que ele vai sofrendo e a dor vai piorando. E à medida que a dor dele vai piorando, ele vai se isolando no quarto. Ele começa a dormir em um quarto separado, porque ele não consegue mais conviver com os familiares. A dor
incomoda tanto ele que ele não consegue conversar, ele não consegue ser uma pessoa agradável, ele está sempre reclamando, gemendo, começa a ter problema de higiene. E nesse ponto, eu lembrei muito de A Metamorfose, de Franz Kafka, né? Que na primeira página desse livro, né, de Kafka, o Gregory Samsa, alguma coisa assim, o nome dele, ele acorda e percebe que acordou transformado em um grande inseto, né? Um inseto gigante. Ele não especifica se é uma barata, mas ele acordou e quando percebeu era um inseto gigante, asqueroso, nojento, e cuja aparência assustaria qualquer pessoa. E no livro A Metamorfose, quando ele se transforma nesse inseto, toda a família dele começa a ter nojo dele, né? Mesmo sendo ele, as pessoas sabem, as pessoas não querem mais chegar perto dele. Afinal de contas, é como se fosse uma grande barata dentro da sua casa. Isso me fez lembrar muito do Kafka, porque o Illich, embora ele não seja transformado em um inseto, a família dele começa a rejeitá-lo como se ele fosse um inseto, porque ele só faz gemer, só faz reclamar, ele não sabe quando vai ficar bom, e ele não é mais uma companhia agradável. E as pessoas da família dele, como ele também era, queria só pessoas agradáveis. Queria ter apenas uma vida agradável. Ninguém entendia que diante do sofrimento você tem que viver de uma forma para extrair do sofrimento algo bom. É uma revolta contra o sofrimento e uma incapacidade de se adaptar ao sofrimento. Ele não consegue viver bem. E aí você vai percebendo que a única pessoa que tem um senso de compaixão mais próximo, um senso de compaixão mais próximo, é o cuidador dele. Eu esqueci o nome, é Guiraci, alguma coisa assim. Porque o cuidador dele, ele faz as coisas, você percebe, sem uma intenção fingida, ele tem paciência para ajudar o Ivan e ele não está ali questionando se aquilo que Ivan está sofrendo é verdade ou não. Ele simplesmente está ali, está pronto para ajudar. Você percebe que ele genuinamente quer atenuar a dor do Ivan. E essa vontade de atenuar a dor do Ivan, de estar ali presente, de acompanhá-lo, de cuidar dele, de ser uma companhia para poder diminuir o sofrimento mesmo de Ivan, é algo inédito até então, porque nenhuma pessoa era assim até aquele ponto. Todas as pessoas só pensavam nelas mesmas, inclusive o próprio Ivan. E o Ivan vai começando a perceber que alguma coisa está errada, né? Bom, que a vida não é agradável sempre e que as pessoas não são iguais, porque existe uma pessoa como o cuidador dele, capaz de se importar realmente por outra pessoa. Essa dor intensa vai aumentando, ele fica cada vez mais desesperado. Ele procura vários médicos e gasta dinheiro com isso, sempre na esperança de que um médico vai dizer que ele vai ficar bom, até que chega um momento que ele, não aguento mais ouvir médico, eles falam que eu devo fazer isso, outro fala que eu devo fazer outra coisa, e eu estou aqui correndo atrás do rabo e nada está resolvendo, né? Nada está resolvendo, eu acho que eu tenho que conviver com essa dor mesmo, eu não sei o que é que vai acontecer, eu não posso fazer nada. E ele vai começando a aceitar isso. E o fim dele vai chegando próximo. Ele é uma pessoa jovem, ele não fica sofrendo por anos e anos e anos. É algo como se fosse, não sei, talvez um tipo de câncer de pâncreas fulminante, sabe? Que aparece e talvez dura 2, 3, 4 meses. A pessoa, vai se acabando muito rápido. Parece mais uma coisa assim. Mas durante esse pouco tempo, ainda alguns meses, ele vai tendo que conviver com essa dor intensa e constante. Até que você pensa, né? Caramba, é um livro triste, né? Vai se desenhando para ser um livro muito triste, que eu quero ver como é que Ivan vai morrer. E Ivan vai começando a perceber como ele viveu a vida errada, né? De forma equivocada, né? Ele vai se questionando finalmente sobre as coisas da vida, sobre as verdades da vida. E aí a gente vai entendendo que o sofrimento tem essa função, né? Quando a gente tem uma vida muito conveniente, muito tranquila, a gente não faz perguntas sobre as questões difíceis da vida. A gente começa a fazê-las quando a vida começa a apertar os nossos calos. É quando a gente começa a pensar no que realmente importa. E é isso que Ivan vai começando a fazer já em seus dias finais.
E Ivan, eventualmente, ele vai morrer. O nome do livro é A Morte de Ivan Ilitch, e começa no velório dele. Então você sabe desde o início que ele vai morrer. Só que ele tem um tipo de redenção. Talvez pela ajuda com o convívio do cuidador, pelo convívio com a dor intensa e na transformação desse convívio, porque ele para de lutar contra essa dor e começa a tentar entender por que ele está revoltado com a dor. E aí ele vai percebendo que a vida dele não foi vivida como ele deveria ter vivido, porque ele sempre correu apenas atrás da aprovação alheia, da conveniência. E no momento final, ele tem uma redenção. E aqui eu vou ler a parte final para vocês, porque eu acho muito bonita. É pequenininha, e aí depois eu vou dar a minha opinião, né? Ele fala... Isso aqui já é na última página, tá? E diz assim... Ele tá falando, pensando, né? Falando para ele mesmo, né? Eles dão pena. Aqui tem a mulher dele, o filho dele, a filha dele. E aí, nesse momento, eles estão sofrendo ali. A família dele tá sofrendo. Não porque tá com pena dele, né? Mas... Talvez até esteja um pouco pena, mas o sofrimento maior é aquela coisa de caramba, esse cara aqui tá atrapalhando a nossa vida, né? A gente quer ir pro baile, ele não vai, e aí como é que fica? E ele tá gemendo toda hora, e o quarto tá sujo, tá fedendo, e a gente não tem solução, e fica atrás de médico, alimentando falsa esperança. Ou seja, o tratamento e a queda final de Ivan tá prejudicando a vida deles, né? Então Ivan fala para ele mesmo, pensando, né? Eles dão pena. É preciso fazer com que não sofram. Aqui é a virada, né? Quando ele percebe que eu não vou continuar culpando as pessoas, procurando a aprovação delas. Eu vou deixar de lado a minha carência e vou me colocar na posição de eu não quero ser um estorvo para o próximo, né? É um tipo de amor ao próximo. Ele entende a noção de amar ao próximo no sentido de que eles não estão me dando nada, na verdade, eles não estão me dando amor, mas eu quero amá-los de alguma forma, porque eu não quero que eles sofram mais por causa do meu próprio sofrimento. Daí ele fala, libertá-los e libertar a si mesmo desses tormentos. Como é bom e como é simples, pensou. E a dor? Perguntou em seu íntimo. Para onde ela foi? Onde está a minha dor? Prestou atenção. Sim, ei-la. Ora, e então? Que seja a dor. Então ele fica pensando, por um momento, quando ele pensou no próximo, quando ele pensou na família e viu que eles estavam sofrendo, ele esqueceu a própria dor. Ou seja, quando você decide amar ao próximo, você esquece de si mesmo, você esquece das suas próprias dores e você começa a sentir uma certa leveza. Sim, Eila, ora então, que seja a dor. Ele encontrou a dor, mas ele não está mais ligando para a dor, para a existência da dor. Ele entendeu algo diferente. Ele entendeu que a dor está ali, mas ele não incomoda tanto mais. E ele pergunta, e a morte, onde está? Procurou o seu habitual medo da morte e não o encontrou. Ele morria de medo de morrer, né? Porque ele tinha uma vida muito boa, muito agradável, tinha tudo. Era juiz, dinheiro, bem casado, uma vida maravilhosa. É aquela coisa, né? O rico morre de medo de morrer porque ele tem muito a perder. O pobre, coitado, ele nem tem tempo de pensar em medo de morte. Mas para ele a morte sempre foi um grande problema, porque ele não queria perder a vida conveniente que ele tinha antes de começar a sofrer tanto, né? Então ele já não tinha mais medo de morrer. E aí ele perguntava, onde ela está? Que morte? Não havia nenhum medo, porque também a morte não existia. Então a segunda verdade que o Ivan descobre, além de eu não preciso mais ficar pensando em mim, na minha própria dor, eu vou pensar no próximo, eu tenho que liberar os outros desse sofrimento, de me ver sofrendo, ele percebe que na verdade a morte não é um problema. Na verdade nem morte existiria. Ele, algum momento ali ele entende que há um senso de continuidade. Se ele parar de respirar, que seria a morte física, não seria o fim da sua existência. Porque ele fala aqui, em lugar da morte, havia luz. Bom, ele pode morrer fisicamente, mas naquele momento ele via luz. É como se ele entendesse, a eternidade existe. E aqui eu só estou passando por uma transição. Então é isso. Disse de repente em voz alta, que alegria! Tudo isso lhe aconteceu num instante, e a significação desse instante não se alterou mais. É mais um traço da eternidade, que é aquela coisa de
tudo que você foi e tudo que você se transformou, em tudo que você se transformou, no último suspiro antes de morrer, aquela imagem se solidifica para sempre. Então existe uma redenção final, porque primeiro ele aprende a importância do amor ao próximo, ele entende que a morte não é o fim, e aliviado e alegre, ele estabiliza essa sensação de leveza para sempre. Então ele se redime, ele se salva e ele afasta a noção de que a morte é uma eterna aceitação do não. Não, ele não vai para o vazio, ele vai continuar leve, alegre e entendendo o real significado da vida, amar ao próximo e deixar levar esse amor ao próximo para um momento posterior, para depois que ele deixar de respirar, deixar de viver fisicamente. Eu até escrevi aqui uma anotação, coloquei uma nota aqui, né? Essa parte aqui em que ele fala, e a significação desse instante não se alterou mais. Eu coloquei um suspiro aliviado por toda a eternidade. É um livro maravilhoso, assim. Maravilhoso, maravilhoso. Com certeza eu vou querer ler, reler mais vezes e tal. Tem muito a ensinar. E assim, eu só posso recomendar muito que você leia esse livro. E se você quiser continuar a conversa, comenta aí e a gente vai conversando sobre ele. Depois que eu terminei esse livro, eu já comecei outros. Eu pretendo fazer um vídeo aqui talvez por semana. Não que eu leia um livro por semana, até tento, mas não há tempo. Sou pai, tenho 2 filhos, inclusive um bebê agora, trabalhando e tudo. E a leitura, acima de tudo, para mim, não é um fardo e que eu tenho que cumprir. Eu gosto de ler apreciando, né? Então, pessoal, leiam esse livro, A Morte de Ivan Ilitch. Foi o melhor livro que eu li no ano passado. Eu deveria colocar nesse vídeo a capa, o melhor livro de 2025. Não sei se eu vou fazer isso. Acho que eu vou fazer depois outro vídeo com esse título. Mas só, um livro fininho, 95 páginas, maravilhoso. Recomendo demais. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, compartilha com outras pessoas, se inscreve no canal. E é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui e eu te vejo na próxima. Vamos ler juntos, continuar lendo juntos e conversando sobre grandes histórias. Um abraço. Tchau, tchau.